para que a gente não fique somente naquele documentário que eu passei para vocês hoje pela manhã, e que a gente também trabalhe em cima dele. E eu vou trazer alguns conceitos e alguns pontos importantíssimos para que vocês compreendam melhor ainda o que foi essa Revolução Haitiana e qual a importância dela, né, nesse contexto dos outros processos de independência, porque a Revolução Haitiana ela vai gerar o seu processo de independência. Né? Então, o primeiro ponto que nós temos que analisar é que é o único movimento de independência dos países latino-americanos que foi protagonizado aí por uma população escrava. Né? Ah, Nunca havia acontecido isso e até hoje também não aconteceu nenhum evento parecido na história. Okay? Mas é preciso também entendermos quais as particularidades que tornaram tão importante essa revolução aí para a história da América. Tá? Então, para que a gente consiga responder essa questão, primeiro, né, nós temos que entender, tá, como ocorreu a colonização da ilha, né, e o processo revolucionário. Então, essa ilha, né, essa região que fica aí na região que fica no centro do continente americano, ela teve a chegada, né, dos primeiros europeus por volta de 1492. Tá? Nessa época, espanhóis chegaram nessa região e os primeiros que colonizaram essa região chamaram ela de Ilha Espanhola, ok? Então, o primeiro nome da região onde hoje é o Haiti, é, pelos espanhóis, foi denominada como Espanhola, ok? Nesse período, a principal atividade econômica daquela região era a mineração aurífera, né, que é a extração do ouro, né, que se utilizava da mão de obra indígena. Prestem bem atenção, para que a gente não confunda e entenda os contextos históricos. Essa prática ela vai resultar na dizimação, ou seja, né, no desaparecimento de boa parte dos nativos da região. Alguns vão fugir porque não querem trabalhar forçadamente, outros vão morrer por conta do contato com o europeu, que nós já estamos cansados de saber, que não traziam somente o seu desejo de encontrar metais preciosos ou alguma coisa que beneficiasse a colônia, mas também traziam consigo doenças aí na qual, né, os indígenas não tinham aí sua capacidade imunológica preparada para isso. Então muitos também morreram por doenças e outros morreram nas minas. Né? Os nativos morriam nas minas, na extração. Né? Se hoje já morrem muitos aí por conta da questão da insalubridade, então façam um paralelo aí com a época, que vocês vão ver e ter aí uma estimativa mental da quantidade de nativos que morreram naquele período. Realmente foram incalculáveis o número de mortos. Ok? E essa questão da utilização da mão de obra indígena, ela só vai ser freada por conta de um outro espanhol, que é um padre muito influente na Europa, que é o Bartolomeu de las Casas, tá, que vai defender a questão nativa dos indígenas. E aos poucos eles serão substituídos pela mão de obra escravizada vinda do continente africano, certo? Então, primeiro, os indígenas, ok? E num segundo momento, quando a cana-de-açúcar ela começa a ser aí o alvo principal, né, produtivo e rentável daquela região, na região de São Domingo, que passou para o domínio francês, tá, em 1697, né, vai ser introduzida então o cultivo da cana-de-açúcar, naquele denominado modo de produção chamado plantation. E o que significa isso? Uma monocultura em extensas quantidades de terra, né? Latifúndio, né? Então vai ser chamada de uma atividade latifundiária de monocultura, né? A cana-de-açúcar. É a utilização sistemática, né, pensada, articulada, onde a mão de obra escravizada dos africanos será utilizada de forma bem agressiva, em todos os sentidos. Ok? Então, é nesse momento que os primeiros navios negreiros vão aportar na ilha, pois para todo esse processo eram necessários trabalhadores para toda essa lavoura, né, de açúcar. E o tráfico ele vai ser intenso, né? E vai ser tão intenso que 80%
tá? Mais ou menos ali por volta quase chegando a meados do século XVIII, vai chegar quase a 80%, ou até mais, dependendo aí da fonte historiográfica, dos moradores da ilha. E isso é importante nós compreendermos, porque é um ponto, é um ingrediente, na verdade, importantíssimo para que o sucesso da Revolução Haitiana tenha sido concretizado, né? Olha a maioria, né? Apenas 20% de moradores eram não africanos, né? E, e estavam aí, ficaram por um bom tempo fragilizados perante a esse grande número de africanos escravizados, né? Ok? Teve também outro ponto muito importante dentro desse contexto da Revolução Haitiana, a influência da Revolução Francesa. Okay? Livros rondavam clandestinamente, livros de Rousseau, de Montesquieu, de Voltaire, aí os principais teóricos da Revolução Francesa, eles rondavam todo o território, né, da região agora de São Domingo, né, antiga ilha espanhola, que depois vai se tornar Haiti depois da independência, né, começaram a rondar por essa região. E o primeiro personagem a transmitir esses ideais para a população talvez não, acredito que tenha sido, alguns livros dão uma desviada, mas certamente tenha sido o Toussaint Louverture. É esse o nome do cidadão mesmo, tá? Ele que vai estudar, ele é filho de um ex-escravizado, tá? Ele vai ter um africano que foi traficado, né, para São Domingos, para trabalhar aí nas lavouras, e ele vai ter um pouco de privilégios, entre aspas, digamos assim, na condição de escravo, né? Ele vai ter acesso a livros, por exemplo, tá? Por conta do tempo que o seu pai ficou dedicando trabalhos aí a um dono de uma fazenda, ok? De uma fazenda de cana-de-açúcar. Então, dessa maneira, ele vai começar a ter contato com esses ideais, vai ser alfabetizado, coisa que já era algo bem raro naquela época, naquela região. Vai ter contato com esses ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, né? Lemas da Revolução Francesa, ok? Então ele vai espalhar isso por toda a ilha, né? Vai levantar um sentimento, né, de necessidade de libertação, né? Porque esse é o ideal da Revolução Francesa, libertar, né? Já está lá, liberdade, né? Então, claro que são vários ingredientes dentro desse contexto. Nós podemos citar, por exemplo, os trabalhos forçados, todo o processo de sofrimento, os castigos corporais que eram submetidos, né, a essa população escravizada. Tá? Então, várias formas de resistência também se seguiram a esses anos, como nós assistimos no documentário, envenenamento, né? E as meninas ao final ali trouxeram muitas questões muito interessantes, né, que podemos discutir com mais profundidade na aula, caso queiram, mas que foram muito pertinentes, muito interessantes, né, sobre essa questão aí da ida, né, para a Europa daqueles filhos dos franceses na relação com as escravas, né, as escravizadas, tá, para estudar lá, para ter algum tipo de instrução, para voltar e trabalhar para o francês dono das fazendas. Né? Uma questão interessante, porque né, somente o filho das negras eram os subjugados, né? Toda uma questão aí bem interessante para refletirmos. Por que somente as negras africanas que sofriam, né, com todo aquele processo, né, quando elas eram mortas, elas eram submetidas a processos lá de exaustão até o momento da sua morte, né? Recebiam castigos corporais severos, né? E por que aquelas que tinham filhos, que eram escravizadas, mas tinham filho dos brancos, não? Foram questões bem interessantes que até deu para ampliar um pouco mais todo esse pensamento, né? Mas tudo tem um sentido, né? Como foi explicado, tá? Não fazia sentido você sacrificar uma escravizada que que em seu ventre continha um filho seu, que mesmo que não tivesse aquele sentimento de amor, de paternidade, mas serviria para aquele senhor das terras como alguém que poderia ser um aliado muito importante e até um espião para verificar, né, se os escravizados estavam tramando algo.
Então vejam como é amplo, né, todo esse sistema que aconteceu no Haiti, né, nesse processo pré-revolucionário. Okay? Então, depois de espalhada toda essa questão dos ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, vão haver vários conflitos, tá? Principalmente em 1794, tá? Vai haver uma resposta francesa, né? O Napoleão Bonaparte, na época, o comandante supremo das tropas francesas, ele envia uma expedição com mais ou menos 25, 30 mil homens, né, 1.000 soldados até a ilha de São Domingos, para lutar, né, contra as tropas de Louverture, né, de Toussaint Louverture, e uma série de combates serão travados, né, entre esses dois polos, o exército revolucionário, né, e o napoleônico, ok? Em 1802, Louverture ele será preso, vai ser levado à Europa e anos depois ele morre devido às péssimas condições de vida a qual ele foi submetido. Não chegou a ser morto, né, em praça pública nem nada, mas morreu pela insalubridade na qual ele ficou submetido. O processo da independência na ilha vai ter, né, outro personagem, que é o Dessalines, o Jean-Jacques Dessalines, né, um dos principais líderes também, depois do Louverture, né, um seguidor dele, tá, que vai conseguir vencer as tropas francesas, ele, claro, né, com todos os seus revolucionários, tá, vão conseguir vencer, vão chamar agora a região de Haiti, né, é a partir desse momento, do momento que os franceses eles são expulsos, me perguntaram se todos foram expulsos, nem todos, né? Alguns que não eram a favor desse processo na qual os africanos foram subjugados e receberam maus tratos, ficaram, ok? Mas a grande maioria sim, retornou ou foi morta nesse processo revolucionário, ok? Após a independência, a cana-de-açúcar ela já não é mais o principal meio de subsistência da ilha, né? Ela vai começar um processo de uma agricultura para a sua subsistência, plantando vários gêneros alimentícios nesse momento. Okay? Por isso mesmo ela vai receber várias sanções, né? A França, por sua vez, não vai reconhecer, né, a independência da sua colônia, né, ou antiga colônia, e até hoje, né, o Haiti ele sofre por conta de sanções que no passado foram impostas a ela, né? Essa república haitiana, ela vai sofrer e sofre até hoje, é um país muito pobre, por conta de todo esse processo aí de falta de legitimidade pelo governo francês. Mesmo com a sua independência, ela tem muita dificuldade em fazer relações com outros países, relações comerciais. É um país muito pobre, né? E outro ponto importante, né, é o medo que isso vai gerar nas outras colônias existentes na América Latina. O medo, né, do que eles chamavam, né, do haitianismo. O que é isso? É o medo de que outros levantes acontecessem também no território americano e que pusessem em jogo todo o sistema de plantação através de um levante, de uma revolução, né? Então, atentos a isso, as elites elas começam a restringir cada vez mais, né, as elites dos outros países americanos, elas começam a tomar algumas medidas, elas deixam cada vez mais os seus escravizados isolados, ok? Vão acontecer vários processos de resistência, claro, a esses processos aí de não permissão social dos africanos, né, escravizados, ok? Nós temos uma bem importante no Brasil, que nós chamamos de revolta dos malês, desculpe, que aconteceu na Bahia, né? Talvez o mais importante, né, que aconteceu aí no Brasil, ok? Então, é também importante salientar para vocês que o Haiti, ele começa a abrir os olhos e a mente para muitos grupos pró-abolição, ou seja, muitos grupos que queriam que a escravidão terminasse no mundo todo, né? Principalmente na América Latina. E aos poucos alguns países vão conseguindo seu processo de independência e logo em seguida a abolição da escravidão. Okay? Lembrando que, né, o Haiti foi o primeiro, foi
precursor de todo esse processo, e o nosso querido Brasil foi o último, né? O último a abolir a escravidão, né? Tá? O Haiti é o primeiro a não somente se tornar independente, né? Perdão, é o segundo, né? Porque os Estados Unidos ele foi o primeiro que se libertou dos ingleses. O Haiti é o segundo, né? Mas é o primeiro a abolir a escravidão nas Américas. Ainda vai permanecer por muito tempo nos Estados Unidos, muito tempo no Brasil, né? Até 1888, quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, né? Então, para vocês verem como foi grandiosa, né, essa investida por parte dos haitianos. Espero ter passado um pouco mais de conhecimento para vocês e nós conversamos aí na próxima aula. Um grande abraço para vocês.